A parábola se encontra no livro de Mateus, capítulo 13. Vamos abrir as nossas Bíblias? Livro de Mateus, capítulo 13. Eu vou tomar um pouquinho da minha água enquanto está com gás, né? Versículo 47 ao versículo 50. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Só amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda as espécies. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, irmãos? Amém ou misericórdia? Quem quer ir para o cesto aí, igreja? Quem quer ir para a fornalha acesa? Misericórdia. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Eu quero fazer mais uma oração com a igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus, em concordância com a oração do irmão Elias, eu te peço nesta noite que o Senhor venha estar me dando calma, a calma necessária para ministrar a Tua palavra. Meu Deus, que cada coração esteja aberto, cada mente esteja aberta à ministração da Tua palavra. Meu Deus, todo impedimento nesta hora, meu Pai, seja no campo material, espiritual, que venha estar caindo por terra. Que a Tua palavra venha estar cumprindo, meu Pai, o dever para qual foi designada, que é transformar as mentes e, consequentemente, as vidas, as famílias, a sociedade no qual nós vivemos. Nós te pedimos e nós cremos no poder da Tua palavra. Age no nosso meio, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Meus irmãos, quando nós falamos das parábolas, o último domingo que eu estive aqui ministrando, eu falei de alguns agrupamentos de parábolas que o autor Klein Snodgrass, eu não sei se pronuncia assim o segundo nome dele, mas alguma coisa do tipo, ele vai fazer 8 agrupamentos de parábola. Ele traz o agrupamento das parábolas dos perdidos, que são muito conhecidas. Ele vai fazer o agrupamento das parábolas que falam a respeito da oração e a resposta divina a essa oração. Ele vai falar das parábolas a respeito do discipulado de Jesus, as parábolas a respeito de Israel, as parábolas a respeito do dinheiro, as parábolas, pastor Silas, a respeito da escatologia, a consumação dos séculos, as parábolas a respeito do reino e o reino presente, já aqui neste momento, já inaugurado na pessoa de Jesus e sua mensagem, e as parábolas a respeito da responsabilidade pessoal dos discípulos de Jesus. A parábola da rede, irmãos, ela vai estar em um desses agrupamentos, e ela já traz, apesar de ser tão pequena, ela já traz a primeira dificuldade, mas muito simples essa dificuldade que ela nos traz. A parábola da rede, o Klein, ele vai dizer que ela está no agrupamento de parábolas a respeito de escatologia, porque vai falar de um julgamento, de um juízo, onde os peixes serão, os bons serão colocados no cesto e os ruins serão deitados fora, na fornalha acesa, não é isso? Traz essa ideia aí dos anjos. Então a ideia de consumação, de escatologia, dos fins dos tempos. Já outro autor, pastor Silas, o George Eldon Led, que é uma autoridade no Novo Testamento, uma referência, eu gosto muito dele, ele vai dizer que esta parábola em específico, ela vai tratar a respeito do reino já, o reino presente, o reino inaugurado na pessoa e na mensagem de Jesus. Mateus, quem que está certo? Os dois. Porque, irmãos, as parábolas, elas não têm somente um tema. As parábolas, elas possuem mais de um tema. Entretanto, Led vai dizer que o enfoque principal dela é dizer que o reino já foi
inaugurado. Entretanto, Klein vai dizer que o enfoque principal é a escatologia. Irmãos, nesta noite eu vou ficar com o LED, pastor Silas. Eu entendo por quê? Porque você vai ver no capítulo 13 de Mateus, você vai ver outras parábolas que vão dar um enfoque no reino já. É a tensão escatológica, o reino já está presente, o reino de Deus já foi inaugurado, mas ele ainda não está consumado. E é disso que essa parábola vai tratar. Você vê maldade, você vê crime, até mesmo dentro da igreja, e tem muita gente que acha que só vai achar santo na igreja, só querubim igual o pastor Júnior, que tem um par de asas ali, né, pastor Júnior? Só serafim, mas até mesmo dentro da igreja nós vamos ter pessoas mais difíceis, nós vamos ter dificuldade. O pastor Silas citou aqui o caso de um pastor que abusou da filha, não é isso, pastor Silas? Um pastor abusou da própria filha. Então você vai ver que o reino ele já foi inaugurado, o reino ele já está presente. Em Jesus nós vemos curas, em Jesus nós vemos milagres. Você vê que o reino já está presente, mas não está em sua totalidade. Então mesmo que aquelas pessoas tenham sido curadas, mesmo que Lázaro tenha revivido dos mortos, ele veio morrer novamente. Os enfermos ficaram enfermos com outras enfermidades, seja gripe, seja uma disenteria intestinal, todo mundo voltou a ficar doente. Por quê? Porque o reino já, eles foram curados, Lázaro reviveu, mas não completamente. E é disso que esta parábola vai tratar. Outra parábola que se assemelha a esta parábola é a parábola do trigo e do joio. Está aqui próxima a ela. Então você vai ver que traz o mesmo assunto, o reino já, mas não completo. Qual que é a diferença entre essas duas parábolas? O LED vai trazer a ideia de que esta parábola ela trata não do mundo, que o trigo e o joio fala do mundo, mas esta parábola ela vai tratar da igreja no geral, porque você fala da rede, e a ideia da rede é a mensagem que vem apanhando toda espécie de peixe, então é quem foi alcançado pela mensagem do reino. E dentro do reino, dentro dessa ideia do governo de Deus ali, as pessoas foram alcançadas pela mensagem do reino, há dois tipos de pessoas. E eu já queria introduzir uma pergunta para a igreja. Quem é você? Pergunta para o seu irmão aí, de forma educada. Meu irmão, quem é você? Você é peixe bom ou você é peixe ruim, meu irmão? Você é sardinha ou você é pirarucu? Meus irmãos, essa parábola, ela não vai trazer somente esta pergunta, que nós já vamos adentrar e vamos destrinchar, mas acima de tudo, ela é uma resposta, pastor Silas. Porque você vê a interpretação dela muito voltada para a igreja. A igreja traz uma alegoria, pode chegar a dizer, a aplicação está certa, está certa. Os pregadores, desde o século 300, desde o século 3 ali, eles estão certos em fazer esta ideia? Estão certos, a aplicação pode ser feita. Mas em um primeiro momento, nós temos que lembrar do público de Jesus. Nós temos que lembrar dos primeiros ouvintes de Jesus. O LED vai dizer que é uma resposta de Jesus aos seus ouvintes. Por quê? Porque Jesus estava rodeado de quê, irmãos? De vadios. E eu vou agora colocar no feminino. E de vadias. O texto bíblico vai dizer isso. Havia prostitutas ao redor de Jesus. Havia gente que era mercenário, estava em torno de Jesus. Homicidas estavam em torno de Jesus. Os publicanos, que era gente que era tipo gangster lá, lembra da máfia nos Estados Unidos, que cobrava, haviam gangsters ao lado de Jesus, que era o papel dos publicanos que cobravam os impostos. Então haviam vadios e vadias ao lado de Jesus. E quando os fariseus, os religiosos olham para essa realidade, ele vai, como assim? Qual que era a expectativa popular? Qual que era a expectativa, a ideia que o povo tinha a respeito do reino de Deus? Que o reino de Deus viria e que havia uma purificação. E você vai ter as literaturas judaicas, você vai ter textos no Antigo Testamento, você vai ter os escritos dos rabinos, e a ideia de reino é uma ideia de purificação. E vem Jesus
proclamando o reino, Gusmão, mas ele está cheio de gente errada ao lado dele. E aí o povo começa a perguntar, mas como assim? E Jesus vem com a parábola da rede. Qual que é a ideia da parábola da rede? Agora, neste exato momento, é o momento que a rede está vindo, meus irmãos. E vem peixe bom, e vem peixe ruim, e vem peixe de toda espécie. O reino já. Mas não está consumado. Qual que é o momento da consumação e da purificação do reino? O momento que os peixes bons forem separados dos peixes ruins. Então, irmãos, a primeira aplicação que eu gostaria de fazer com os irmãos é que o juízo é posterior à oportunidade amorosa. Diga para o seu irmão, o juízo é posterior à oportunidade amorosa. Meus irmãos, conforme eu disse aqui havia aquela expectativa do povo, pastor Silas. O povo queria ver todo mundo puro, tudo certinho, Roma caindo. E Jesus fala, não, agora não é o momento do juízo. Agora é o momento da rede, é o momento da graça. Eu vou vir com graça, eu vou vir com amor. Esse povo está precisando de uma mensagem que levante, que ponha eles de pé. E é terrível, não é, pastor Silas? Quando nós erramos, quando alguém erra, quando alguém cai, e aquela pessoa está precisando de uma mão amiga, de uma mão que ajude, uma mão que tire a pessoa do charco do pecado, da lama do pecado, e você só ouve o juízo, a acusação. Jesus muda essa lógica. Jesus vem com graça, igreja. Os fariseus, os publicanos estavam esperando um Messias que massacrasse, um Messias que pisasse em cima da cabeça daqueles que já estavam lá no pecado. Eles estavam esperando um Messias que fosse um rei poderoso, que passasse o facão em todo mundo. Mas Jesus vem falando, não, agora é o momento da graça, e eu vou alcançar essa cambada de vadio, esse povo que traficava, esse povo que matava, este povo que mentia, que ludibriava, que enganava o patrão, que era corrupto. Eu vou estar aí para eles. Não é momento de condenação. Irmãos, Deus sempre vem com graça. E essa é a riqueza, a primeira lição que eu tiro desta parábola. Eu vejo um pai com um filho, meu irmão, um pai que espanca o filho nem sabe por quê. Isso não é pai. O pai primeiro ele vem com a conversa, ele vem com o diálogo, ele dá um, ele dá dois, ele dá três avisos, porque o pai é gracioso. Jesus, no papel ali de Cristo, de Messias, Jesus sendo o próprio Deus, o Deus Pai, ele vem com graça. A mensagem de Jesus é graça, é favor imerecido. Nós merecíamos ser jogados do lado de fora, na fornalha acesa, mas ele está passando a rede inicialmente, ele está falando, não, vem, ouça a minha mensagem, a mensagem do reino. Jesus está falando, é momento de mudança. Vamos olhar para os textos bíblicos, os primeiros personagens bíblicos. Eu olho para Caim e eu olho para Abel, irmãos. Quando Caim tentou matar Abel, a graça de Deus alcançou Caim, pastor Silas. Caim, o teu desejo está à porta tentando te dominar, Caim. Caim, você está querendo matar o seu irmão, em outras palavras. Caim, se converte em nome de Jesus, Caim. E Caim ignora o aviso e Caim insiste no homicídio de Abel. Mas eu vejo graça de Deus avisando a Caim. Meus irmãos, quando eu olho para Noé, e há quem diga que Noé teve um período ali de 120 anos, né, pregando a palavra, era o tempo da construção da arca, há quem diga isso, eu vejo a graça de Deus, porque Noé avisou, Noé falou da mensagem, Deus vai destruir, Deus vai fazer isso, e o povo não se converteu. Então, mais uma vez, eu vejo a mensagem da rede, eu vejo a mensagem do reino, eu vejo a graça de Deus. Meus irmãos, eu olho para o faraó dentro do Egito, e agora nós vamos esquecer a aula que eu dei aqui na quarta-feira, que eu citei o faraó. Quando eu olho para o faraó, irmãos, quando eu olho para faraó, eu vejo Deus dando não só uma oportunidade para faraó, mas eu vejo Deus dando 9 oportunidades para que faraó não tivesse o seu primogênito morto, o seu sucessor, que ele criou com tanto carinho. Ele considerava aquele menino não só um menino, mas ele considerava aquele menino uma divindade. O faraó era um deus. Então ele olha para o seu filho e ele fala, aqui está o deusinho.
olha que menino bonito, o menino fazia arte, esse Deus faz arte. Eu fico imaginando o faraó brincando com aquele menino. E Deus falando, faraó, libera o meu povo, faraó. E Deus dá um aviso, e Deus manda moscas, e Deus transforma a água em sangue, e Deus manda sapo, perereca e rã, e Deus manda todo tipo de praga, e os bichos adoecem, e a luz do sol se transforma em trevas, e chove pedra, e vem gafanhoto, e Deus está falando, se converte, faraó. Irmãos, Deus, Ele não traz o juízo em nossas vidas sem antes trazer a sua graça. Eu tenho certeza que Deus tem falado com algumas pessoas aqui e Deus está te chamando mais uma vez com a graça dEle. É graça de Deus, meu irmão. Tem gente que permanece no pecado, mas o seu Senhor, Ele é gracioso, Ele está falando, para com isso, muda de atitude, muda de postura, vem para o cesto, não seja deitado fora, não seja deitado na fornalha acesa. E Deus está dando oportunidade à sua igreja, Deus está te dando oportunidade esta noite. Eu não vejo isso somente no Antigo Testamento, até mesmo na vida de Pedro, Guzmão. Quando eu olho para a vida de Pedro, Pedro se identificava como uma pessoa, e Jesus está falando ali com ele, Pedro, você vai me trair? Não, não vou. Pedro, você vai me trair? A graça de Deus o tempo todo. Deus está falando o tempo todo com a gente. Quantas experiências você, eu, a igreja já teve? Experiências, às vezes até mesmo de um acidente, de alguma coisa, e Deus avisa, e Deus mostra, e Deus fala. É ou não é, igreja? Ou isso acontece comigo? É a graça de Deus. Antes do juízo, a graça de Deus está disponível à sua igreja. Não ignore a graça de Deus. Não ignore a graça de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, não ignore a mão estendida, a rede que está passando na sua vida. Igreja, o segundo ensinamento que eu aprendo com esta parábola é o tipo de peixe que nós somos, como eu disse na introdução. Qual tipo de peixe você é? Eu brinquei, você é sardinha ou você é pirarucu? Que tipo de peixe você é? Qual tipo de pessoa você é, irmão Jesus? Você é tubarão? Quem é você? Pergunta para o seu irmão, meu irmão, quem é você? Pergunta, dá cutucada, instiga ele, mas pergunta com autoridade. Sabe por quê, pastor Silas? Na parábola, quem sou eu? Meus irmãos, na parábola, você vai ver que nós temos toda a espécie de peixes. No mar da Galileia, segundo os estudiosos, vai haver mais ou menos 24 espécies de peixes. Então, quando aquela rede passou, irmão Elias, veio tudo quanto é tipo de peixe. Veio o peixe fininho, comprido, veio o peixe gordinho, menorzinho, veio o peixe grande, veio tudo quanto é tipo de... Eu acredito que até peixe elétrico veio, agora já sou eu, já não é o estudioso dizendo. Veio tudo quanto é tipo de peixe. E a primeira pergunta que eu trago para a igreja é, que tipo de peixe é você? Tem um filme, eu tenho assistido menos, mas quando eu era mais novo assistia demais filme, né? Não tinha nada que fazer, a gente assistia filme. E o filme que eu gosto muito é um filme chamado A Identidade Bourne. É uma trilogia. Irmãos, é com aquele, como que é o nome do camarada? É o Matt Damon, esse aí. Irmão, o cara é um ninja. Tá sabendo, hein, Carlos? Tá assistindo, tá lendo pouca Bíblia, tá vendo muito filme. Tava igual eu. Irmãos, então tem lá o Matt Damon. O Matt Damon é o tal do Bourne, o Jason Bourne. Irmãos, o camarada, ele é um ninja. Ele bate, ele roda, ele pula, ele puxa a pistola, ele é tipo eu, pastor Silas. Ai de mim que vou oferecendo. Então, cara, ele é bom, ele é agilidoso, mas ele é uma arma. O governo americano investiu nele, e aí ele passa por um processo de lavagem cerebral e de treinamento, e ele se torna uma arma do exército dos Estados Unidos, do serviço secreto dos Estados Unidos. Mas no primeiro filme, ocorre um acidente com ele tem um momento lá de crise, e ocorre um acidente com ele, e ele perde a memória.
bate a cabeça e perde a memória. Quando acham ele não sabe quem que ele é. Ele está perdido. Irmãos, então todo aquele investimento que foi feito no tal do Jason Bourne ficou perdido. Porque ele não sabe quem ele é. Ele não sabe que ele é uma arma. Ele não sabe nem que ele sabe lutar. E aí ele vai se descobrindo. E ele não sabe o tipo de peixe que ele é. Irmãos, quando nós não sabemos quem nós somos, nós perdemos a utilidade. A minha mãe, ela tem várias máquinas lá no ateliê dela. E ela tem máquina de não sei o que, E minha mãe é muito engraçada, ela é empolgada. Eu chego lá para vender, Marli, isso aqui é muito bom. Aí eu quero. Minha mãe é desse jeito. Marli, isso aqui, ó, você sopra, isso aqui é uma revolução. Ah, eu quero. Ela já comprou mais 5 máquinas, coitado do meu pai, que meu pai que patrocina. Aí vai comprando máquina daqui, máquina de lá. Mas às vezes nem ela sabe utilizar a máquina. E sabe o que acontece com a máquina? A máquina fica o quê, mãe? Fica parada, né? E meu pai fica bravo. Porque a máquina fica parada. Mas o que eu quero dizer? Quando você não sabe quem você é, você perde a sua utilidade. A filosofia já dizia isso, né? Platão vai pegar ali os diálogos e a frase atribuída a um conhecimento até antes mesmo de Sócrates, vai dizer, a frase é a seguinte: quem tu és? Quem conhece-te a ti mesmo. Então quem é você? É o conhecimento pessoal. E toda boa teologia, pastor Silas, vai fazer uma reflexão em cima dessa frase. Todo bom teólogo que também estudava filosofia vai trazer essa frase: quem é você? Irmãos, isso é muito importante, porque nós temos que perceber quais frutos nós temos dado, que tipo de pessoa que você é, porque você tem tido essas reações em determinadas situações, porque você trata a sua esposa ou o seu marido assim, porque você responde à ordem do patrão dessa forma, porque você tem dificuldade no ministério. E se nós não fazemos essas reflexões, nós ficamos sem saber quem nós somos. Cadê o Yuri? Eu gosto do Yuri. Cadê o Yuri? O Yuri tá lá atrás, escondido, né? Escondeu de mim, mas te achei. Então nessa época, a época do Yuri, os 14, os 16 anos, é uma época que a pessoa vai se descobrindo. O problema é que tem muita gente que os anos vão passando e a pessoa não para refletir, não para se perguntar o porquê que eu ajo assim, porquê que eu falo assim, porquê que eu penso assim, e não muda de vida. E agora é o momento da graça, agora é o momento que a rede está passando e Deus está falando que tipo de peixe que você é. Está na hora de mudança, está na hora de um conserto de vida. Às vezes o papai sardinha agiu assim, a mamãe sardinha agiu assim, mas você não precisa ser sardinha. Filho de peixe, peixinho é, e não. A mensagem de Cristo é metanoia, é mudança de mente. E a mensagem de Deus nesta noite é que tipo de peixe você é tempo de mudança. A mensagem de Deus para a igreja, irmãos, não é só para um, é para todos nós. A começar pela liderança, que tipo de peixe nós temos sido, de que forma nós temos agido, a igreja tem que mudar, é de glória em glória, sendo transformados à imagem de Jesus. Se não for para parecer com Cristo, eu não quero ser cristão. Cristãos, primeira vez chamados em Antioquia da Síria, eram pequenos cristos, era gente que parecia com Jesus. Quando eles olham para Pedro, quando eles olham para aqueles homens iletrados, eles olham e eles veem, aqueles homens estiveram com Jesus, pois eles falam como Jesus, eles agem como Jesus, eles se portam como Jesus. Irmãos, a igreja precisa do aroma, do parecer com Cristo, da forma de agir de Jesus. Que tipo de peixe nós somos? Os grandes homens de Deus, eles tiveram esta convicção, pastor Silas. Isaías, no capítulo 6 de Isaías, ele vai refletir sobre si mesmo. Isaías, ele para de olhar para as demais nações,
ele para de profetizar um pouquinho e ele olha para a sua situação. E mesmo Isaías já engajado no ministério, ele percebe o quão podre era a sua justiça. Isaías, ele percebe e ele fala: ai de mim, homem de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios. Os puritanos chamavam isso de convicção do pecado. E quando nós percebemos o quão pecadores nós somos, nós nos voltamos humilhados em humilhação perante Deus e rogamos pela graça de Deus. Nós percebemos que nós não somos peixes bons, nós somos peixes ruins e nós precisamos da graça de Deus. E a metanoia ocorre, a humilhação, a dependência de Deus ocorre. Meus irmãos, você sabe por que a igreja está tão distante de Deus? É porque a igreja não percebeu o quão corrompida está. No momento que a liderança, e eu me coloco nesse meio, irmãos, no momento que nós percebermos o quão distante estamos de Deus, nós iremos nos converter, as vidas entrarão por essas portas e nós transformaremos não só o Providência, Belo Horizonte e todo o Brasil. Mas nós precisamos reconhecer que nós não somos nada sem Deus. Nós precisamos reconhecer que somos peixes ruins e precisamos o nascer de novo. Nascer de novo. É necessário nascer de novo. Transformação de mente, de vida. Os puritanos tiveram essa consciência. Jonathan Edwards, em seu famoso sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, ele trouxe essa consciência à nação norte-americana, Nova Inglaterra. E em seus sermões o povo se agarrava nas colunas, se agarrava nas cadeiras e clamavam e gritavam a Deus. Em um sermão, igreja, trouxe um avivamento naquela nação, um avivamento de 3 anos consecutivos, um sermão, porque Deus trouxe a consciência do pecado, a convicção do pecado, a convicção que nós somos povo de lábios impuros e que precisamos da graça de Deus concedida na cruz do Calvário. Meus irmãos, você sabe por que o João é o João de barro? Alguém sabe por que é João de barro? Porque ele faz uma casinha de barro, é ou não é? É por isso que ele é o João de barro. É ou não é, igreja? Tem uma história que eu acho muito interessante. É a história de um escorpião e de um monge. Eu não sei quem já ouviu, mas eu achei muito interessante e guardei no meu coração. Diz que o escorpião, pastor Silas, estava se afogando. Aí o monge estava tentando salvar o escorpião. E cada vez que ele tentava salvar o escorpião dava uma picada na mão dele. E aí ele continuava tentando salvar o escorpião. Aí veio um outro monge lá mais, meia boca. Aí veio lá esse outro monge, eu não vou citar nome, mas aí veio esse monge de lá e falou assim: rapaz, você é burro. Você não está vendo que você é um escorpião? Você não está vendo que ele está te picando? Não, eu sei, e é por isso mesmo. A natureza dele é picar, mas eu sou um monge, eu sou um servo de Deus, e a minha natureza é ajudar essa criatura aqui. Eu sou discípulo de São Francisco de Assis, eu sou discípulo de Jesus, eu quero ajudar os bichinhos. E aí ele vai lá tentando, por quê? Porque trata da natureza. Sem Jesus, a nossa natureza não pode ser mudada. Tem gente que nasceu num lar ruim. Tem gente que o pai é pior que o diabo. Vocês sabem disso. Tem gente que a mãe, irmãos, é terrível, que o vô, a avó, vem numa herança maldita. Mas em Jesus, a nossa natureza é mudada. Em Jesus, o nosso temperamento é mudado. Em Jesus, há transformação de mente. Em Jesus, há transformação de vida. Então, meu irmão, há esperança para você. Há esperança para mim. E essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem das boas novas. A nossa natureza pode ser mudada. Irmãos, Pedro, ele achava que ele era uma coisa. Falei um pouquinho do Pedro. O Pedrão, discípulo de Jesus, achava que ele era o líder da igreja. Eu sou a pedra e tal.
E eu acho que ele interpretou errado lá aquele texto, pastor Ciro. E ele estava achando que ele que era a pedra, ele era fragmento de pedra. Não, eu sou a pedra. E ele começou a achar que ele ia ser o grande pastor. Eu vou ser um pastorzão. Eu fico imaginando Pedro, eu vou ser maior que Jim Swagger. Eu vou ser maior que João Batista. Eu vou ficar no páreo de Jesus. Aliás, Jesus disse que vão fazer obras maiores. Eu vou fazer obras maiores que Jesus. Eu imagino o Pedrão empolgado. Aí Jesus vem com a graça e avisa o Pedrão, mas o Pedrão não ouve. O Pedrão acha que ele se conhece. O Pedrão não refletiu que ele andou os 3 anos com uma espada na bainha. Foi a primeira oportunidade, ele decepou a orelha do camarada lá, do servo de Malco. Então o Pedrão está achando que se conhece. O Pedrão está achando que já é transformado. O Pedrão acha que é crente. Irmãos, o primeiro momento de dificuldade, o primeiro momento de pressão, e no momento da pressão nós mostramos quem nós somos. O Pedrão, ele solta os cachorros. O Pedrão que era corajoso, que não sei o que, o Pedrão dá linha. O Pedrão xinga palavrão, filho de não sei o que, filho daquilo, e começa a xingar o próprio Jesus Cristo. Por quê? Porque o Pedro não sabia quem ele era. E aquele que ia ser líder da igreja de Jerusalém, agora volta para o barquinho envergonhado e começa a limpar a rede de novo, pastor Silas. Quando nós temos crise de identidade, quando nós não sabemos quem nós somos, nós falhamos, nós erramos. Mas quando nós sabemos que nós somos filhos de Deus, que nós precisamos da graça de Deus, nós estamos seguros, porque a graça de Deus nos mantém. Uma terceira reflexão que eu gostaria de fazer com a igreja nessa noite. Haverá um dia que a rede passará. Traz essa consciência para o seu irmão que está do seu lado. Haverá um dia, fala para ele, que a rede vai passar. Haverá um dia de juízo. Haverá um dia de prestação de contas. Então a primeira coisa que a gente tem que perceber, pastor Silas, a rede, na literatura judaica, nos escritos do Antigo Testamento, ela normalmente está associada a juízo. Quando nós olhamos para a temática da rede nos profetas do Antigo Testamento, nós vemos o juízo de Deus. Então você vai ver Abacuque tratando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e os seus exércitos como se fosse uma rede de ferro que vai apanhando tudo quanto é nação, vai subjugando as nações e vai trazendo juízo. Você vai ver também Ezequiel tratando da rede como se Deus fosse trazer a rede sobre o faraó do Egito, trazendo juízo sobre o faraó do Egito. Irmãos, a temática do juízo, ela não pode ser ignorada. Nós não podemos esquecer que esse Deus que é amor, que esse Deus que é graça, é isso que a parábola está tratando. Esse Deus que concede a oportunidade, que te trouxe para a rede, que trouxe para o momento ali de ouvir a mensagem do rei, ele também trará o juízo. Se nós ignoramos o juízo, nós ignoramos a mensagem da cruz. Por quê? Sem o juízo não haveria necessidade da cruz. Sem o juízo não haveria necessidade da salvação. Então todos nós como igreja e todos os pecadores, eles têm que saber que um dia haverá juízo. E é por isso que nós precisamos de Jesus. É por isso que eu preciso da graça de Deus. Porque um dia nós prestaremos conta diante do juiz, do rei dos reis, do senhor dos senhores. Sem o juízo, sem as leis, por que o Brasil está do jeito que está, igreja? Por que o Brasil está essa bagunça? A quantidade de crime que tem acontecido está só subindo. O camarada, ele vai preso e daqui um pouquinho ele está solto. Um dia desse eu vi uma reportagem, um menino socou o olho da professora. Quem viu isso? Viu, cara? Santa Catarina. O menino socou o olho da professora, irmãos. A mulher saiu com o olho desse tamanho, sangrando. Jogou primeiro o livro. Ela esquivou do livro e não esquivou do murro.
socou o olho, a mulher ficou com o olho inchado. Ele, não, eu só dei um empurrão, aí a unha passou no olho, e aí abriu o sangue, né? Mas precisa, não, isso não cola, o olho da mulher é desse tamanho. Por que hoje os professores têm medo de ir para a sala de aula? O pastor Silas uma vez comentou isso comigo. Falou que ia reprovar o aluno, né, pastor Silas? Aí o pai do... Eu vou falar. Aí o pai do aluno, você vai reprovar meu filho? Quem que era o pai do aluno? Era um traficante. Vai reprovar? Não. Hoje então os professores têm medo, por quê? Porque ninguém tem juízo. Não tem punição, não tem regras. Irmãos, eu nunca apanhei do meu pai, mas nunca precisei. Da minha mãe eu já tomei uns coros. Meu pai olhava para mim, a gente ficava, olhava, dava medo. Uma vez ele puxou pela orelha, ele levantou pela orelha, só isso que eu me lembro. Dentro da igreja, todos os irmãos tudo olhando. Só uma vez, só precisou de uma. Precisa do juízo, precisa da correção. Menino não respeita mais pai, filho não respeita mais pai e mãe. Em que sociedade nós estamos? Deus, como pai, Ele corrige aos filhos que ama. A correção é necessária. O juízo, ele é necessário. Senão nós viveríamos de qualquer forma, nós viveríamos numa anarquia. E a parábola traz isso. De que forma nós temos vivido? De que forma eu tenho levado o meu ministério? Quanto tempo eu tenho dedicado a Deus? Quanto tempo eu tenho dedicado a minha esposa? Quanto tempo eu tenho dedicado ao meu marido? De que forma eu tenho lidado com os meus colegas de trabalho? De que forma eu tenho lidado com os meus subordinados? Com o meu patrão? De que forma eu tenho vivido? Quem sou eu? Porque um dia nós seremos separados dos peixes bons e dos peixes ruins. Meus irmãos, a palavra para rede, nós temos várias palavras para rede no grego. E a palavra para rede no grego é sagene. Nome bonito para o Guzmão botar na filha dele. Sagene. Ah, Lorena, gostou de sagene? Pronto, vai ficar isso. Sagene, nome de uma princesa. O que significa sagene? É arrastão. Vai... É arrastão, como dizia o músico aí, né? É explosão. E aí vai passando, filho da Rafa, né? Então vai passando e vai arrastando tudo. Essa rede fazia o seguinte: jogava de um lado do barco, jogava do outro lado do barco, vinha com os pesos de chumbo embaixo e com boias em cima para não afundar. Então vinha arrastando tudo que pegava. Ia pegando tudo quanto era tipo de bicho. Pegava camarão, pegava sardinha, eu vou falar igual o irmão Josias aqui, pegava tubarão, ia pegando de tudo. Pneus, garrafa PET. Então a rede era isso. O que isso quer dizer para nós? Que o juízo de Deus, ele virá sobre todos. Sobre rico, sobre pobre. Sobre homem, sobre mulher. Sobre marido, sobre esposa. Sobre filho, Yuri. Gosto do Yuri. Sobre todos nós, o juízo de Deus ele virá. E ninguém vai escapar. Todos nós passaremos pelo juízo de Deus. E o juízo ele é individual. Eu não posso salvar a Adriana, e nem mesmo ela me salvar. Eu terei que dar conta de mim mesmo. Não adianta falar, mas minha esposa era crente. Ou ela virar lá no último dia e virar lá para o anjo que vai estar separando os peixes. Não, mas meu marido era pastor. Ele pregou a parábola dos peixes no domingo, no dia 27/8/2017. Pastor, você sabe com quem está falando? Está com a esposa do pastor. Já pensou? Ela falando isso com o anjo? Não vai adiantar. Porque o juízo ele é individual. E no dia da sagene, Lorena, no dia que o arrastão passar, todos nós prestaremos contas. Sabe por que tem gente arrogante? Sabe por que tem patrão que pisa? E a Adriana tá lá que é uma benção. Não vou falar muito porque está sendo filmado. Então sabe por que tem gente que pisa em cima dos outros? Sabe por quê? Porque essa pessoa não tem consciência que um dia a sagene vai passar por ela, o arrastão vai pegar ela e ela prestará contas diante de Deus.
a alma dela vai prestar contas diante de Deus. Às vezes alguém aqui está sendo oprimido. Eu quero te dizer uma coisa: aquele que te oprime, um dia prestará contas diante de Deus. Permaneça firme. Permaneça num proceder santo, porque um dia todos nós prestaremos contas diante de Deus. Meus irmãos, eu falei da ideia do juízo da rede, mas a rede, ela também traz a ideia de livramento. O mesmo Ezequiel que fala que Faraó será posto numa rede por Deus, é o mesmo Ezequiel que vai dizer que os rios ali de Israel se lançariam redes. Redes por quê? Porque vai ter muito peixe, vai ter fartura. Então a ideia de rede também traz ideia de livramento, de bênçãos, onde está a fartura. E para a parábola? Mateus, você está fugindo da exegese. Não, vamos voltar lá para a parábola. Irmãos, a aplicação que eu fiz do juízo é para os peixes ruins. E os peixes bons? A rede é bênção. A Sagene, Lorena, é uma bênção para os peixes bons. Esse arrastão é motivo de alegria para a igreja invisível, a igreja verdadeira. Porque às vezes você está sofrendo e você está se perguntando a Deus por quê? Por que eu tenho passado essas situações? Mas Deus está dizendo: permaneça firme, porque você vai para um cesto de fartura e alegria. Você vai para junto do Pai. Então a rede é motivo de alegria para a igreja. A rede é motivo de nós nos regozijarmos, motivo de alegria, euforia. Você está neste livramento, igreja de Deus. E a palavra de Deus para a igreja verdadeira é: permaneça firme. É como num dia de prova. Todo mundo aqui já passou pelo colégio. No dia da prova é um negócio muito engraçado. Porque o dia da prova, ela mostra quem é o bom aluno e o mau aluno. O dia da prova pelo menos, né, na minha época, não faz muito tempo, prova mostrava quem tinha estudado e quem não tinha estudado. Prova mostrava quem era peixe bom e peixe ruim. Enquanto uns iam receber a nota ali toda, nossa, eu tirei 9, tirei 9,5, eu tirei 10. Quanto que você tirou? Só quer se aparecer, quer perguntando minha nota. Nossa, cara chato, esfregar a nota na minha cara. Por quê? Porque a nota revela quem nós somos. Então, no momento da prova, no momento da pressão e até mesmo no último dia, que é a aplicação da parábola, nós mostraremos que tipo de peixe nós somos. Quarto e último ensinamento para encerrar a ministração de hoje. Pastor Silas, se o reino já está presente, se a rede já está presente, por que nós sofremos? E agora eu trago novamente a introdução. Porque o reino de Deus já, mas ainda não. A rede está passando, mas a separação não ocorreu. Então tem peixe de toda espécie, como disse o irmão Josias, tem tubarão querendo matar a gente. Tem peixe elétrico dando choque aí em esposa, em marido. Então tem todo tipo de peixe. E às vezes nós sofremos. Mas o que eu aprendo com essa parábola é o enfoque que o Jorge Eldon Led dá. É que o reino já, mas ainda não consumado. Nós já vemos a graça, o livramento de Deus, a transformação de Deus nas nossas vidas, mas nós ainda sofremos. O pastor Silas citou aqui, eu não sei se foi Agostinho de Hipona, me mostre um cristão que não luta contra um pecado, que eu te mostrar alguém que não é cristão. Lutero, obrigado, pastor Silas. Perfeita essa frase, por quê? Porque por mais que o fruto do Espírito já esteja na minha vida, a minha mente já esteja transformada, eu ainda habito num corpo de carne, um corpo que ainda que não recebeu a glorificação. Eu estou no processo de santificação, então eu luto contra mim mesmo. Eu luto contra a minha mente, que é um campo de batalha. Eu tenho que estar revestido do capacete da salvação. Eu estou num campo de batalha, é contra mim mesmo, é contra a minha esposa, são contra os meus pais, o meu patrão, é um campo de batalha. Mas graças a Deus, porque a rede já nos alcançou.
e nós experimentamos essa graça, esta oportunidade todo dia, e um dia vai ter fim. Um dia nós venceremos sobre o pecado, um dia nós venceremos sobre a morte, um dia nós teremos vitória total e completa. Se coloquem de pé, igreja. Eu quero orar com a igreja, mas a igreja vai me prometer uma coisa. Ao terminar o culto, a partir de agora, da oração que nós faremos, voltar de casa, trajeto para casa, ao deitar na cama, você vai se perguntar: que tipo de peixe eu tenho sido? Você vai se perguntar, no dia que a sagene passar, no dia que a rede do arrastão passar, para onde eu vou ser posto? Que tipo de fruto eu tenho apresentado? Que árvore sou eu? Amém, igreja? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, meu Deus, meu Pai. Meu Deus, nós te agradecemos, meu Pai, porque esta palavra não é uma palavra de juízo, é uma palavra de livramento. Esta palavra, meu Pai, não é uma palavra de acusação. Esta palavra é uma palavra para mudança de vida. E eu creio, meu Pai, a começar por minha vida, que todos nós seremos melhor a partir de amanhã. Que todos nós nos esforçaremos pedindo e rogando a graça de Deus para mudarmos, para sermos diferentes, para sermos transformados, alcançados pela mensagem do Evangelho. Meu Deus, nós, meu Pai, nos colocaremos diante de Ti de forma sincera e vamos reconhecer as atitudes que nós temos tido. Nós nos colocaremos diante de Ti e rogaremos pelo Teu Espírito Santo. Ó, vem Espírito Santo transformar a Tua igreja aqui nesta noite. Vem dar o livramento, vem transformar a vida de cada um. Esse é o nosso pedido, esta é a nossa oração, para que nós não sejamos, meu Pai, colocados do lado de fora. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, tem misericórdia de nós. Nós precisamos da Tua graça, nós precisamos da Tua salvação, hoje e sempre, para todo sempre. A igreja diz, amém. Amém, meus irmãos. As palmas louvem a Jesus.